Atualidades. Trocas no Ministério da Educação. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para tentarmos discutir aí todas as trocas que foram realizadas no Ministério da Educação durante esse 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Você há de se recordar que a educação ela é considerada um setor prioritário em qualquer lugar do mundo. E basicamente por dois motivos. Primeiro, que um maior nível de escolarização permite lá abrir um leque de oportunidades para os jovens, o que tende a promover mobilidade social. Segundo dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para cada ano de escolaridade, quando jovem, aumenta em 15% da renda desse jovem quando adulto. E isso permite exatamente a redução da desigualdade socioeconômica. Por um outro lado, nós sabemos que o aumento da escolaridade para cada ano de escolaridade também aumenta 15% da produtividade dessa mão de obra, e nós sabemos que a produtividade é um elemento absolutamente fundamental para o nível de competitividade das empresas e, portanto, da economia brasileira como um todo. É o que nós chamamos em economia de externalidade positiva. Ou seja, ao prover a educação, nós não estamos somente melhorando a condição socioeconômica do aluno, nós estamos também melhorando a capacidade de competitividade de toda a economia, o que tende a transbordar, gerando uma externalidade positiva para a economia como um todo. Daí que a educação é algo estratégico em qualquer lugar do mundo. Eu queria ressaltar para você que nós não temos nenhum país dito desenvolvido no mundo que não tenha lá massificado uma educação com uma qualidade mínima. Basta lembrar, por exemplo, o esforço relativamente recente que estão fazendo, a Coreia do Sul e a China para melhorar seguidamente os seus níveis de escolaridade. Bom, o Brasil, nesse quesito, ele tem um resultado que todos nós sabemos muito ruim e particularmente lá dentro da escola pública. Bom, como nós estamos analisando a questão da educação, é preciso, no entanto, a gente romper uma determinada ideia. É a ideia de que a educação é uma panaceia. Uma panaceia seria aquilo que seria capaz de resolver todos os problemas. E isso não é verdadeiro. Os dados empíricos nos mostram que avanços na educação que não são seguidos por complexidade econômica, por desenvolvimento industrial, por desenvolvimento econômico, parte dessa mão de obra emigra, ou seja, sai do país, é a chamada migração de cérebros ou fuga de cérebros, ou ainda nós temos uma mão de obra mais escolarizada, porém subremunerada e empregos considerados ainda relativamente mecânicos. É um processo lá que muitas vezes nós chamamos contemporaneamente de uberização da economia. É o Uber da economia, Ou seja, você tem um trabalho basicamente calcado no setor terciário, com precariedade das relações de trabalho, baixos salários, longas jornadas e subaproveitamento dessa mão de obra. Então, sem dúvida alguma, a educação ela não é uma panaceia que soluciona todos os problemas, mas a educação é absolutamente fundamental para que o Brasil reduza as desigualdades socioeconômicas e que permita ter um crescimento do nível de produtividade, o que, por sua vez, pelo menos em tese, pode favorecer e muito o crescimento e o desenvolvimento econômico. Legal? Então, antes da gente continuar, vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Nós estamos falando sobre trocas no Ministério da Educação, E a primeira questão que eu chamo a sua atenção a respeito de educação é que os dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, nos informa que para cada ano de escolarização,
nós temos um aumento de 15% na renda desse jovem quando adulto e temos mais 15% de aumento de produtividade. E, portanto, é óbvio que o indivíduo ele se beneficia com a escolarização, mas esse benefício transborda, né, o indivíduo e vai para o nível de produtividade como um todo. E é por isso que nenhum país do mundo dito desenvolvido o é em virtude do desprezo que tem pela educação. Pelo contrário, é pela imensa valorização do processo de educação, da geração de ciência, tecnologia e inovação. O ponto-chave também é que a educação não é uma panaceia. Ou seja, a educação por si só, ela não é capaz, né, de alterar todos os indicadores socioeconômicos de um determinado país. Aliás, o que se observou empiricamente é que a elevação do nível de escolaridade, sem que haja um processo de crescimento econômico, de forte industrialização, de investimento em massa em ciência, tecnologia e inovação, mas também numa infraestrutura básica e produtiva, ampliando a capacidade de produção e de produtividade, essa educação é perdida muitas vezes numa fuga de cérebros, ou seja, numa fuga de mão de obra, né, mais qualificada para alguns países que apresentam melhores condições de trabalho. Se a educação, por um lado, ela não é uma panaceia, ela não consegue equacionar todos os problemas, ela é peça absolutamente fundamental do desenvolvimento socioeconômico, que pressupõe lá a ideia do crescimento econômico, porém com uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda. Diante desse quadro, né, se nós perguntarmos ao todo da população brasileira se a educação deveria ser uma prioridade de Estado, provavelmente, né, percentuais superiores a 80%, 90% seriam alcançados. Aliás, se perguntarmos também à imensa maioria dos políticos, a maioria deles vai dizer que educação é de fato uma prioridade. No entanto, aquilo que é um desejo da população e um discurso, muitas vezes, dos políticos, não se traduziu ao longo do tempo histórico no país em investimentos que, de fato, transformassem a educação brasileira, de maneira muito especial, a chamada educação básica, que pega o ensino fundamental 1, né, do primeiro até o quinto ano, o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, e o ensino médio. O Brasil conseguiu mais ou menos que universalizar o acesso à educação básica, mas ainda tem problemas gravíssimos no que diz respeito à qualidade dessa educação. Bom, diante desse quadro, então, né, nós temos lá um novo governo no Brasil, eleito legitimamente, que é o governo Jair Bolsonaro. E nesse 1 ano e meio, o que nos interessa em termos de atualidade? É que nós estamos agora no 4º ministro, né, da Educação, o que mostra que existe algo absolutamente errado na escolha, né, desse ministério. Nós tivemos, durante um curto período de tempo, né, a presença do Ricardo Vélez. O Ricardo Vélez, né, que foi massacrado numa comissão da Câmara dos Deputados em virtude de não ter apresentado um plano holístico, um plano amplo, né, de mudança do quadro da educação brasileira, foi substituído, né, na sequência pelo Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub, né, um ideólogo considerado da ala olavista, né, do Olavo de Moraes, né, do governo Bolsonaro, que fez uma defesa contundente, né, das suas ideias mais à direita, mais conservadoras e mais ligadas a uma defesa do governo Bolsonaro, sem modificar significativamente nenhuma das grandes ações a qual o Ministério da Educação tem a competência para poder ser alterado. Abraham Weintraub cai em virtude de uma reunião que foi filmada e que depois o ministro Celso de Mello determinou a publicidade da mesma,
porque está envolvida num inquérito, né, a respeito de ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso no âmbito das fake news. E nesse momento o Abraham Weintraub disse que deveria colocar, né, uma série de pessoas na cadeia, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. A condição política de permanência do Weintraub, né, foi então minada. Ele já havia se envolvido numa série de outras polêmicas, dentre elas satirizando os chineses que não conseguem muitas vezes, né, falar a letra R, substituindo pelo L, e aí ele fez uma paródia, né, de muito mau gosto, né, em relação ao Cebolinha, da Turma da Mônica, que também não falaria o R, e Abraham Weintraub cai. Na sequência, nós temos a escolha, né, do ministro Decotelli, Luiz Carlos Decotelli, que se apresentava lá no seu currículo Lattes, junto à CNPq, que é o Conselho Nacional, né, de Pesquisa Científica. Nós sabemos que ele apresentou-se lá como pós-doutor por uma universidade da Alemanha, tendo realizado seu doutorado, né, na Universidade de Rosário, na Argentina, e feito lá o seu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, da qual ele era professor. E aí, num curtíssimo espaço de tempo, né, tudo isso veio à tona. Primeiro, a Universidade de Rosário disse que ele cumpriu os créditos de doutorado, mas não defendeu a tese. E se não defende a tese, não tem o título. Então, primeira, né, abre aspas, né, uma situação completamente incorreta, né, por parte do ministro Decotelli, de dizer que tem mestrado, quando na verdade não tem. Ele tem, na verdade, os créditos desse mestrado, do doutorado, mas não tem a defesa da tese, portanto não tem o título. Na sequência, a Universidade da Alemanha refutou o fato dele que ele tem um pós-doutorado, né, em virtude do fato de que ele também não apresentou todas as pesquisas, e se ele não tem o doutorado, obviamente não pode ter o pós-doutorado. Depois, há uma notícia de plágio que teria sido cometida na sua tese de mestrado. E, finalmente, a Fundação Getúlio Vargas disse que ele não era professor regular da instituição. Ele era professor eventual, né, de cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu, mas não era considerado pela FGV como um professor efetivo da entidade. Todas essas, né, irregularidades no seu currículo Lattes, né, acabaram por derrubar, então, o ministro Decotelli. E, finalmente, agora, nós estamos no quarto ministro da Educação em 1 ano e meio de governo, né, que é pastor da Igreja Presbiteriana, né, foi, né, reitor da Universidade Mackenzie em São Paulo, é professor doutor, né, e, portanto, né, nós temos o quarto ministro da Educação em 1 ano e meio de governo. O que nos preocupa, né, é o fato de que, na realidade, a educação parece não ser uma prioridade. E não é, na verdade, uma prioridade no Brasil há muito tempo, não é só desse governo, né? Muitos governos têm uma fala seguida a respeito da prioridade da educação, mas essa prioridade nunca se materializou. Os professores, via de regra, têm os piores salários do funcionalismo público, junto com outras categorias, né, como os policiais e o pessoal da equipe médica de saúde. Não tem valorização profissional. Nós temos um problema grave, né, no que diz respeito à formação desse professor, um plano de carreira que deveria ser atraente para atrair as melhores mentes para o magistério, e não que isso não ocorra. Nós temos grandes professores de ensino básico no nosso país, porém, muitos deles cansados já, né, de uma luta muito intensa durante décadas por valorização salarial, por uma formação continuada, por uma valorização social das suas carreiras, e isso não é encontrado. Nós não temos conseguido no Brasil trazer a família para o processo de ensino-aprendizagem. Nós não temos conseguido motivar esse aluno para que ele perceba que a educação é um forte mecanismo de mobilidade social e de potencialidades alargadas para a realização de todos os seus sonhos, de todos os seus potenciais. O Brasil ainda carece de uma infraestrutura educacional em algumas áreas muito ruim. O Brasil teve, por exemplo, a Olimpíada, e se falou muito no legado olímpico, mas nós temos aí mais de 40% das escolas públicas do Brasil que não tem quadra esportiva. Então não tem legado absolutamente algum para a área de educação. O Brasil ainda tem um problema grave, porque a cada governo que entra, você tem uma modificação
né, central da política pública e não deveria ser assim. É claro que cada governo eleito, ele o é eleito para fazer algumas modificações e intervenções, né? Porém, os países que conseguiram equacionar o seu problema educacional minimamente tinham lá um eixo central de políticas de Estado que não eram alteradas ao sabor dos governantes, o que permitiu dar uma sequência numa melhora contínua do seu padrão educacional, ok? Então vem para cá, vamos entender um pouquinho mais dessa questão. Então, pessoal, trocas no Ministério da Educação. O governo Jair Bolsonaro, sem partido, realizou nova mudança no comando do MEC, o Ministério da Educação. Com a demissão de Carlos Alberto Decotelli, eu falei Luiz Carlos Decotelli, perdão, o Ministério caminha rumo ao quarto nome para comandar a pasta no período de 1 ano e meio de gestão. É o maior número de trocas no cargo de ministro da Educação desde a redemocratização no país. Decotelli, que havia sido indicado para o posto com apoio dos militares, pediu demissão do cargo após uma série de revelações de que havia informações falsas em seu currículo. A cerimônia de posse do agora ex-ministro nem sequer chegou a acontecer. Antes dele, o MEC foi comandado por Abraham Weintraub, que assumiu o ministério em abril de 2019 e deixou a pasta em junho de 2020. Weintraub, por sua vez, saiu do governo após atritos com o STF. Já o primeiro a ocupar o cargo de ministro da Educação no governo Bolsonaro foi Ricardo Vélez Rodrigues, que permaneceu no MEC de janeiro a abril de 2019, somando pouco mais de 3 meses na cadeira. Vélez foi demitido após colecionar medidas polêmicas em sua gestão no Ministério, entre elas um pedido para que as escolas filmassem alunos durante a execução do hino nacional e uma afirmação de que mudaria os livros didáticos no que diz respeito ao golpe de 1964. O agora ex-ministro Decotelli é economista e reservista da Marinha e se apresentava como alguém com uma larga experiência acadêmica, o que incluiria, segundo ele, os títulos de doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e de pós-doutorado pela Universidade Wuppertal, na Alemanha. No entanto, após a nomeação, as duas instituições contestaram as suas informações curriculares. O reitor da Universidade de Rosário, Franco Bortolatti, disse que Decotelli não concluiu o doutorado. Já a instituição alemã negou que ele tenha cursado pós-doutorado. Após questionamentos, o então ministro se apressou em fazer alterações em seu currículo disponível na plataforma Lattes. E aqui nós temos um problema fundamental, né? Alterar, né, a plataforma Lattes é um reconhecimento claro, né, de, na verdade, informações incorretas que o ministro Decotelli ali colocou. Só pode ser considerado doutorado aquele que defendeu a tese e colou grau do título, né? Da mesma maneira que na graduação. Alguém pode ter cumprido todos os créditos de graduação, porém, se não fez a sua monografia final de curso, teve ela aprovada e colou o grau, não é bacharel ou licenciado naquela área. Da mesma forma, a gente vai observar que isso é um grande problema quando nós tratamos de ministro da Educação. Talvez, e eu vou repetir, talvez isso fosse um mal menor se fosse um outro ministério qualquer não ligado às áreas de ciência, tecnologia e educação. Talvez inflar o seu currículo de maneira, né, falsa não fosse tão relevante se nós estivéssemos falando de um outro ministério que não está ligado diretamente à questão da educação. Mas na educação, a falsidade ideológica, né, de dizer que você é um doutor quando na verdade não é, de dizer que você tem um pós-doutorado quando na verdade você não tem. E há agora, inclusive, denúncias, e a FGV abriu uma comissão de inquérito para verificar porque há suspeita de plágio
na tese do Decotelli de mestrado na mesma instituição. Isso tudo criou um ambiente absolutamente insustentável para que o ministro da Educação ostentasse um título que, de fato, ele não tinha. Continuando. As controvérsias criaram um clima de pressão política que resultaram na queda do Decotelli. A última pá de cal da passagem relâmpago pela chefia do MEC veio da Fundação Getúlio Vargas, que negou que ele teria sido professor da universidade. O mais novo ministro, é Milton Ribeiro, doutor em educação pela Universidade de São Paulo e mestre em direito constitucional pela presbiteriana Mackenzie. Ele também foi reitor dessa última instituição e é pastor da Igreja Presbiteriana. No discurso de posse, ele disse que irá buscar um grande diálogo com acadêmicos e educadores e afirmou ter compromisso com o Estado laico. Isso porque há uma certa preocupação de parte dos educadores brasileiros, mas também dos estudantes, das instituições, de que o professor Milton Ribeiro desse uma conotação de cunho conservador religioso para o MEC, quando, na verdade, o Estado brasileiro é um Estado laico, o que não significa dizer que nós não reconheçamos que a nossa tradição cultural religiosa é base cristã, com uma ética e com uma moral. Porém, a condução da atividade da administração pública, ela deve se pautar pela impessoalidade. E isso implica também que cada um tem as suas crenças, as suas convicções, aquilo que norteia as nossas ações e os nossos pensamentos, mas isso não pode se transformar numa política de Estado. Nós podemos orientar a nossa política pelas nossas crenças, pela nossa ética, pela nossa moral, até porque o mito da neutralidade científica já se rompeu há muito tempo, Mas o ponto fundamental é que eu não posso ter a minha crença, que é particular, mesmo que esse grupo seja um grupo majoritário, como uma política de Estado. A política de Estado deve se basear na impessoalidade, até porque nós reconhecemos no Brasil que a maioria da população é uma população de matriz cristã, e aí não importa, se católica, evangélica, ortodoxa, etc e tal. Porém, nós temos outros grupos de brasileiros que não comungam desse mesmo conjunto de ideias. Dentre eles, nós poderemos falar das religiões afro-brasileiras, da presença de judeus, da presença de agnósticos ou ateus, e que, portanto, todos devem ser respeitados dentro de um Estado democrático de direito. No entanto, essa é uma boa notícia, se de fato se confirmar, que o novo ministro não irá se pautar pela questão religiosa. Ele entende que o Estado é um Estado laico e que deve estabelecer aí um amplo diálogo com a comunidade escolar. Comunidade essa ficou muito machucada depois da passagem de Weintraub pelo Ministério. Legal? Então vem para cá. No discurso de posse, então, repetindo, o professor Milton Ribeiro disse que buscará ter um grande diálogo com acadêmicos e educadores e afirmou o compromisso com um Estado laico. Bacana? Legal, Pessoal, vamos encerrando essa aula por aqui. Abraço forte para você e bons estudos!